E aí eu quero tentar trazer um pouco dessa conversa para o nosso cenário doméstico, né? E o cenário fiscal aqui no Brasil. Claro que essa questão aí dos Estados Unidos, da conversa do presidente Lula, acaba sendo muito importante para o cenário econômico, mas a gente tem as nossas pautas domésticas aqui, inclusive com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando em críticas respeitosas ao Banco Central. A Gleisi Hoffmann, já nem tão respeitosa assim, já foi um pouco mais a fundo, criticando não só o Banco Central, mas também as falas do próprio ex-presidente Armínio Fraga, que falou que era uma política fiscal suicida. Queria até entender um pouco dessa sua percepção, Ettore, os amigos, os inimigos, o Banco Central, que antes era inimigo, agora virou amigo e já é inimigo de novo. Queria entender um pouco dessa visão, né? A política fiscal do Brasil, né? Inclusive com algumas medidas que estão sendo tomadas aí de caráter um pouco mais populista, está na beira do precipício ou já colocou o primeiro pé nesse morro aí difícil de ser subido e é só para baixo? O fiscal não é nada positivo. A gente tem que tratar político como político, e eles ligaram o modo campanha. Então, é natural que a Gleisi Hoffmann faça ataques mais severos ao Banco Central, até mesmo o Haddad tecendo as suas críticas. Então, os políticos, eles são políticos, a gente, fazendo uma análise técnica do juro em si, ele precisa estar nesse patamar. Nós temos uma inflação elevada dentro do horizonte relevante e desancorada para além do horizonte relevante. Nós temos um fiscal em expansão e com notícias muito ruins, principalmente associadas à MP alternativa do IOF, que vai exigir uma arrecadação que ninguém sabe de onde virá, pode ser que ela caduque, então vai abrir um rombo de 35 bilhões, de onde vem esse recurso. Tem o TCU dizendo que não se pode mirar o teto da meta e tinha que se mirar o miolo. Então, repare, é um noticiário fiscal negativo, né? Eu poderia falar durante horas de uma perspectiva negativa. Nós temos uma expansão do parafiscal, então, Caixa Econômica sendo utilizada, BNDES sendo utilizado, tudo isso diminui a potência de política monetária, principalmente com taxas subsidiadas. Não estou entrando no mérito de não deveria ter um plano de contingência para o tarifaço americano. Não é esse o mérito. O mérito fez-se uma política e essa política tem outros desdobramentos além da sustentação desse mercado, que gera, sim, eficiência de política monetária, né? Então, assim, repare, o fiscal e o monetário, eles estão muito atrelados. Os políticos, eu vou deixar à parte, deixando apenas no técnico, nós temos uma perspectiva expansionista da dívida, e aqui eu vou falar especificamente desse endividamento do Brasil, não vou falar de resultado primário. Por quê? Porque o resultado primário do arcabouço, ele já é esfacelado, ele já tem algumas alternativas, o que dificulta, o que piora ainda mais a perspectiva fiscal do Brasil. Os nossos instrumentos de controle, eles estão esfacelados. Então, repare, notícias ruins, expansionistas, então gastos crescentes. A reforma fiscal, ela não vai ser, a reforma administrativa não vai ser, não vai trazer encolhimento fiscal, não vai ser uma reforma fiscal, então assim, vai ser uma reforma de locais, o que é? Trocar o sofá de lugar na sala? Não, ainda não estou entendendo. O judiciário, Fachin já disse que não vai se submeter a isso. Então, assim, notícias fiscais ruins. Estruturalmente, nós temos um arcabouço que, para ser cumprido em sua banda inferior, ele tem um regime de exceções gigantesco, né? Então o próprio governo admite isso no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, tratando o arcabouço como o déficit como 30 bilhões dentro do arcabouço, só que já considera 72 porque há um waiver ali do judiciário. Nós trabalhamos com uma margem ainda maior, porque há uma perspectiva de avanço nos gastos e as receitas podem não ser tão relevantes assim, dado que nós temos uma desaceleração da atividade encomendada para esse segundo semestre. Então, repare, o Armínio, nessa entrevista, ele foi enfático, né, na utilização das palavras, mas tecnicamente ele não trouxe nenhuma grande novidade. Ele evidenciou algo que nós
economistas, o pessoal da planilha já tem na conta. Né? Tanto é que se você pegar o Boletim Focus, ele vai trabalhar ali com aquele déficit de 0,60% do PIB há tempos, não alterou substancialmente. A gente está vendo um esfacelamento no noticiário. Pode ser que a MP caduque hoje a gente tenha uma nova rodada de piora do fiscal por conta disso? Pode ser, isso seria uma novidade, mas em tese o Arminio, né, o senhor Arminio, né, vamos colocar assim, ele não trouxe nenhuma novidade e isso afeta bastante a política monetária, né?